Bem-vindos. Começando mais uma live hoje. Gel, meu querido, Deus te abençoe. Ai, Pastor Edinho que está aqui comigo, meu irmão, esteja intercedendo. Tati, Martinha já chegou. Muito bem, Martinha. Gente, que alegria estar aqui, que alegria poder ter um momento de adoração junto com você, aí na sua casa. Obrigado por me receber aí. Fico muito feliz porque é tão bom quando a gente tem vocês aí, né? Quando a gente vê que vocês têm o maior prazer em compartilhar, de estar junto com a gente, de estar glorificando a Deus aí da casa de vocês. Charlene, minha querida, Deus abençoa. Tuane. Gente, que coisa boa. Margarete também já tá aí. Então hoje vai ser diferente. Vai ser uma tarde de adoração a Deus, de louvor ao nome do Senhor, de exaltação ao nosso Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem estendido as suas mãos poderosas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Ele tem falado ao nosso coração, né, nessa quarentena. A gente tem ouvido muito sobre Jesus, a gente tem se aproximado muito do Senhor. E isso é importante, a gente saber que cremos num Deus que está conosco, que nos ouve, que está perto, que está muito perto. Então eu não sei o que você tem a ofertar ao Senhor, mas do jeito que você tiver, como você estiver, se coloque na posição de Deus, se coloque à disposição do Senhor para dar a Ele o que você tem. Se você hoje está triste, se você hoje está feliz, dê o teu coração ao Senhor. Um coração quebrantado move o coração de Deus. Cante comigo essa canção e vamos dizer para Deus que o nosso coração quebrantado está diante dEle e que Ele venha fazer a vontade dEle, que Ele venha fazer em nossas vidas o que Ele quiser, o que for bem aos olhos dEle para nós. Cante comigo, adore a Deus, glorifique ao Senhor. Ele está aqui, Ele está aí. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Vamos viver inteiramente
ser revestidos nessa tarde e viver cada dia mais para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração, algo muito simples, mas algo que com certeza vai falar o teu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo Gênesis 25, apenas o primeiro versículo. Bem-vindo vocês que entraram, vocês que estão conosco. Que Deus venha nos encher, nos capacitar, nos mudar, nos mover, fazer o que Ele apraz em nossa vida. Então leia comigo Gênesis 25, apenas o primeiro versículo, que diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Quetura ela significa perfumada. Ela foi a segunda esposa de Abraão após a morte de Sara. Segundo lugar. Nem sempre é bom o segundo lugar, né? Muitas vezes o segundo lugar é até satisfatório, mas não é o ideal. E muitas vezes a gente não consegue lidar quando a gente substitui alguém no comércio ou na nossa família, ou de alguma forma a gente ocupa o lugar que de alguma forma já foi ocupado por alguém que exercitou, que teve um papel fundamental, um papel muito importante naquele espaço. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como a gente lidar com o segundo lugar. Em primeiro lugar, a gente precisa evitar as comparações, né? Cada perfume tem sua essência, né? Cada pessoa tem o seu melhor, tem algo na sua vida que vai de alguma forma preencher aquele espaço. Se Quetura fosse se comparar a Sara, talvez ela ia ficar muito tempo pensando: Sara era bonita, Sara foi escolhida para gerar, né, um povo que é o povo escolhido de Deus. Sara também foi amada, muito amada por seu marido, por Abraão, que agora é o meu esposo. Ela poderia estar dias e dias se lamentando ou se comparando, né? Muitas coisas na nossa vida a gente precisa preservar, respeitar aquele momento que Sara passou, respeitar as pessoas que nos antecederam, né? De alguma forma essa pessoa acrescentou muito àquele lugar, aquelas vidas, aquelas pessoas. Então a gente respeita a memória, respeita o que foi de bom, o que foi de muito valioso que aquela pessoa, aquele legado que foi deixado. Mas a gente precisa prosseguir, a gente precisa preencher o nosso espaço. Precisamos evitar as comparações também das pessoas. As pessoas têm, né? Muitas vezes nós temos esse hábito de estar comparando quem foi, quem deixou de ser. E muitas vezes as comparações são muito ferinas. Elas nos ferem. Elas nos faz, elas nos paralisam. Elas muitas vezes frustram os nossos projetos, frustram os nossos sonhos. Elas trazem amargura, ela traz ressentimento. Então não permita que o seu ouvido fique alimentando também comparações de outras pessoas. Então precisamos evitar as comparações. Outra coisa importante também para nós refletirmos nessa tarde nós precisamos ocupar o nosso espaço. Se de alguma forma esse espaço nos foi dado, de alguma forma esse espaço foi aberto para nós, nós precisamos preencher. E talento não nos falta, né? Principalmente quando a gente entende que o primeiro lugar nem sempre
vai ser seu, nem sempre foi da que passou antes de você, né? Tem muitos primeiros lugares e muitas pessoas que vão ocupar o segundo lugar. Não importa qual lugar, se é o primeiro, se é o segundo, você precisa preencher o seu espaço. Você precisa dar o seu melhor para aquela oportunidade que você teve. Não parar para ficar pensando como seria se você fosse assim. Você tem o seu aroma, você tem o seu perfume. Outra coisa importante é saber o que é importante na sua vida. Todos temos uma missão a cumprir e você tem que ter consciência de qual é a sua missão, né? Qual é o seu chamado? É importante, sim, saber que nós temos o nosso potencial. Nós temos experiências com Deus que muitas vezes muitos nunca ouviram falar. E eu fico imaginando quando Davi chegou para levar comida para os seus irmãos e ele percebeu que havia uma coisa diferente ali. E quando ele viu, existia um gigante que ameaçava o povo de Deus. E todos aqueles guerreiros que estavam ali, experientes em guerras, nenhum deles tiveram, né, a intrepidez, a ousadia de falar: eu vou enfrentar. E Davi, um menino pequeno ainda, adolescente, que trabalhava no campo com as ovelhas, ele falou assim: eu vou enfrentar. Esse homem está afrontando o meu Deus. E quando ele chega perante o rei fala: mas você ainda tentou botar uma armadura nele, tentou forjar um guerreiro. Mas ele falou: não, eu sozinho lá no campo, chegou um urso, eu matei. Um leão também apareceu e eu também matei. E ninguém sabia dessa história de Davi. Muitas vezes os potenciais que tem dentro de você, só Deus vê, só você e Deus sabe. Então não podemos ficar pensando como seria se. Não, você tem o seu aroma, você tem o seu perfume, você tem o seu potencial. Você pode sim ocupar o lugar onde Deus te colocou. Seja na tua empresa, seja na tua casa, seja na sua comunidade evangélica. Ah, mas fulano que passou por aqui, fez isso e aquilo. Hoje é o teu tempo, é o teu momento. Faça com o teu melhor, dê o teu melhor. Isso é o que Deus quer. É que você faça conforme as suas forças, mas faça o teu melhor. Se entregue totalmente àquele projeto e seja feliz e faça outras pessoas felizes. O que você tem para oferecer, quem passou poderia não ter tido. Cada pessoa é dotada de suas capacidades. Deus nos fez único. Nós temos nossas digitais que são próprias nossas. Ninguém tem. Eu sou única, você é única. Na sua casa, na sua família, no cargo que você exerce. Então não deixe que as lutas, que as comparações, as coisas de alguma forma te privam de dar o teu melhor. Dê sempre. Uma coisa importante, mais importante do que o primeiro lugar, é fazer o melhor onde você estiver. Isso é mais importante. É ter essa consciência de que você tem o seu potencial e o seu perfume. Ketura perfumou aquele espaço. Ela veio com seu perfume próprio. Ela não precisou de nenhum outro aroma. Foi o dela que foi exalado ali, que foi preenchido naquele lugar, né? Você é único, você tem o seu perfume, você tem o seu potencial. Não se prenda a concorrer com ninguém. Muitas vezes a gente perde muito tempo concorrendo e esquece de se libertar e viver plenamente o seu papel, desenvolver o seu papel de maneira plena. Então desenvolva o que tem de melhor em você, o que Deus confiou em você. E uma coisa importante também que eu estava lendo e eu pensei assim: não foi fácil para Josué, né, assumir o lugar de Moisés. Não foi fácil. Você pensa que ele também não foi comparado? Que ele também se auto-comparou?
Sabe, um homem como Moisés, que liderava aquele povo com uma maestria gigantesca, totalmente ungido, cheio de Deus, e ele morre. E quem foi? Josué foi o escolhido para liderar e para para ver realmente o fim de toda aquela história, que foi ver a terra prometida, morar na terra prometida. E aí eu penso, Josué, se tivesse parado para ficar imaginando ou pensando o que Moisés fez, o que seria agora, o que ele iria fazer, ele estaria atado, ele estaria de mãos e pés atados. Porque o que tinha em Moisés não tinha em Josué. Mas o que tinha em Josué não teve em Moisés. Então o que tem em você, meu querido, é muito. Você precisa se colocar na posição, você precisa dar o seu melhor. E eu quero terminar essa reflexão dizendo assim para você, num capítulo que leva o nome de Josué, o primeiro capítulo e o versículo 8 e 9, que diz assim: não te apartes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Confie no chamado de Jesus para você. Confie que Ele te chamou. Confie que esse espaço é seu. Você precisa preencher. Você não precisa se comparar e nem ouvir comparações de ninguém. Anima-te nessa tarde. Levante-se nessa tarde. Dê o seu melhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Seja o que Deus te chamou para ser. Amém? Eu quero orar por você que talvez de alguma forma essa palavra se identificou com você, você se sentiu de alguma forma vista assim em tudo que a gente conversou, né? Que o Senhor venha preencher, né, todo medo, tirar todo medo, né, todo medo de querer avançar. Não se preocupe em comparações, não se preocupe em todos nós que estamos aqui nessa live, todos que acabaram de entrar, todos que já estão desde o início. Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades e muitas vezes enfrentar os obstáculos que a vida nos impõe. Muitas vezes precisamos ser comparados por pessoas que já passaram por alguns espaços que estamos ocupando, e muitas vezes nós, Senhor, nos sentimos incapazes, nos sentimos fracos, nos sentimos angustiados, mas nessa tarde, Senhor, venha falar aos nossos corações, que possamos entender que o nosso chamado é único. Deus nos vê individualmente, Deus nos capacitou desde o ventre da nossa mãe individualmente. Antes de sermos formados, Tu já tinha uma história para nós. Então venha, Senhor, nos fortalecer os nossos corações, as nossas vidas, colocar armas poderosas em nossas mãos, que possa avançar, que possa prosseguir, que possamos também ajudar outras pessoas conforme o Teu chamado, Pai. Então continue conosco e nos abençoe nessa tarde. É o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Eu tenho certeza que não são a quantidade de curtidas que tem no seu Facebook ou no seu Instagram que te faz feliz, né? Que te faz plena, que te faz uma pessoa resolvida, uma pessoa feliz. Mas é o seu potencial, é o que você tem para oferecer. Dê o seu melhor. Abrace, beije, dê sorrisos, dê abraço, perfume. Seja como essa mulher, essa Quetura, essa mulher que chegou e perfumou
e não se comparou, mas exalou seu perfume e contagiou a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração nessa tarde. Nós temos convidados hoje, estou feliz pelas pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui. E eu gostaria de convidar a Marta. Chega aí, Marta. Venha cantar conosco, com a sua instrumentalidade. E vai ser uma bênção. Glória a Deus. Martinha. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Só não te vi ainda. Mas está carregando aqui. Gente, vamos receber Martinha com os coraçõezinhos. Para que ela se sinta à vontade. Para mim que ela aparecendo venha você. Para mim está aparecendo você normalmente. Para mim está aparecendo você normalmente. Mas eu não estou te vendo. Mas começa a cantar aí, que logo, logo Deus abençoe aí, que unge essa tela e você vai aparecer. Ai, gente, que felicidade estar com vocês, né? Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. E engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de Hilde, da pastora Hilde, da igreja, do Ministério Filhos da Graça. Eu não estou entendendo, a tela não está aparecendo, mas tudo bem. Engrandecer a vida do Senhor, o nome do Senhor pela vida do pastor Cristiano Ribeiro, toda a sua família, sua igreja, e agradecer o convite, certo? Para estar aqui nessa live. E Deus abençoe esse pessoal que está com o Hilde nessa live. Todas as quarta-feiras, sempre Deus tem uma novidade, sempre tem uma palavra nova, sempre tem algo novo da parte do Senhor para a vida de vocês. Amém. Então, sempre que vocês puderem estar com ela, façam isso. Tá bom? Já está aparecendo aí? Ainda não. E agora, moça? Talvez... Vamos resolver. Vamos cantar que sua voz está chegando. Sua voz vai chegar longe. Eu quero cantar essa música. Eu quero que você escute ela aí, onde você estiver. E medite na letra. E que o Senhor possa estar falando contigo. Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênção Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Com Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é. Acredite nisso. Nele você pode tudo. Aleluia. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é motivo para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus.
Uma vai se fechar e exterminar os inimigos. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chega, pois Jesus é o teu refúgio. Então levante use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos do céu. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Oh, glória. Aleluia. Que voz abençoada, ungida. Gente, que voz forte. Seria bom se todos estivessem vendo Martinha. Martinha é uma bênção. Ô, Marta, vamos fazer o seguinte? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Então, eu te chamo de novo, porque Pronto. aí a gente ouve a palavra e depois eu te chamo, para ver se melhora aqui a conexão, tá bom? Viu? Mas que maravilha ter você, Deus abençoe, tá bom? eu Beijão. agradeço muito. Até mais. Até. Então vamos ouvir a palavra. Queria chamar a Gai. Gai é uma pessoa muito querida, que está aqui no Brasil, a gente precisa aproveitar, né? Ela é escritora, ela tem um livro, e ela vai falar um pouco sobre a experiência desse livro para a gente. E você fique daí glorificando, subindo coraçõezinhos e participando conosco, com sua alegria aí do outro lado. Muita gente entrou, Deus abençoe sempre. Oi. Oi. Paz, Margarete. Fique à vontade. Tudo Uma bem? alegria ter você. Tudo bem? Tudo bem, uma honra. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Também. Fique à vontade, né? Aproveite seu tempo e fale, né? Todas as suas experiências para a gente vai ser muito edificante, eu tenho certeza. Amém, amém. Eu estou muito feliz, tenho uma novidade para contar para vocês, que o meu livro agora... Coisa boa. Ó, ficava todo mundo perguntando, né, como é que fazia para ter o livro, porque a gente não fez o lançamento no Brasil. Quando pensamos em lançar aqui, aí aconteceu essa pandemia, essa problemática toda que nós estamos vivendo, né? Então, tive que pensar numa estratégia. E aí ele está agora pela Amazon. E aí você pode procurar lá pelo título Espelho, Espelho Meu, que mudanças preciso eu. E é uma boa dica. Ai, que coisa boa. Para vocês nessa quarentena. Valeu. E eu vou falar um pouquinho desse livro. A gente estava com uma palestra programada, né? Mas eu não gosto da palavra cancelada. Eu acho que foi adiada, né? Foi adiado. Vamos arrumar um jeito, uma forma da gente poder estar junto com essa mulherada aí e poder falar um pouquinho desse, né, do livro e da palestra de uma forma mais detalhada, porque eu gosto muito, Ilde, porque eu falo com muita propriedade. Porque eu falo, a gente estuda, a gente busca muito conhecimento, tudo isso é muito importante, né?
Mas eu falo com muita propriedade porque eu falo do que eu vivi. E eu acho que isso é muito importante, né? Você falar do que você viveu. Então, você fala com bastante propriedade. Então, eu fico muito à vontade para poder, né, falar por isso. Então, vai ser muito bom poder partilhar com vocês um pouquinho, né, dessa experiência. Já posso? Ou você quer me perguntar mais alguma Com coisinha? certeza. Podemos iniciar, então? Não, pode falando aí, qualquer coisa eu pergunto. Tá bom. Eu queria desafiar essas mulheres aí, né? Algumas eu conheço, já vi aí um monte de gente conhecida entrando. Queria desafiar vocês, depois dessa nossa reflexão, desse nosso tempo aqui, que você faça um exercício que é muito importante, que eu chamo de exercício do espelho, né? Esse exercício do espelho é a gente se olhar com sinceridade, mas se olhar também com generosidade, né? Porque às vezes a gente se cobra muito. A mulher, né? Ela acaba muito sobrecarregada, não é verdade? Eu acredito que a mulher hoje ela tem que sair, ela tem que cumprir várias horas de serviço fora de casa, depois ela chega, ela tem uma responsabilidade muito grande em casa, com os filhos, né? Em ser a mulher sábia da família, no casamento. E não deixa de ser um desafio muito grande para todos nós, né? A gente tem que ser profissional, a gente tem que ser exemplo em tudo, né? Então, é um grande desafio que a mulher vive e eu acredito que muitas vezes a gente deixa de se olhar, né? A gente deixa de se olhar. E às vezes, quando se olha, a gente se olha com muita cobrança, com muita crítica, né? E aí eu queria que você fizesse essa reflexão. Se olhasse no espelho, um exercício para depois desse nosso bate-papo e repensasse tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu falei, o Espírito Santo é tão lindo porque você deu uma introdução aí que fala sobre o que eu vou complementar aqui, né? Então, e a gente nem tinha falado nada, nem tinha combinado nada, mas as pessoas vão ver que tem tudo a ver. Então, quando eu fiz esse exercício de me olhar no espelho, a princípio eu achava que a única coisa que eu precisava era emagrecer, porque eu cheguei a pesar 150 quilos, né? Uma obesidade mórbida. Então, eu achava que se eu emagrecesse, os meus problemas eles estavam todos resolvidos. Eu só preciso emagrecer. E é claro que não seja importante, né, a perda dos 80 quilos que eu perdi, e tudo isso tem sua importância. Mas Deus me fez ver que eu precisava também, né, cuidar do meu emocional, dos meus sentimentos, porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, né? Não tem como a gente só crescer, só mudar, só evoluir em nenhum âmbito desse. Tem que ser os três juntos. E aí Deus me fez ver isso, que eu precisava, né? Cuidar, né? Tratar, me sarar por dentro, na minha alma, e também vivificar o meu espírito, né? De algumas libertações, de algumas coisas que precisavam ser tratadas no âmbito também espiritual. E aí começou esse processo, né? Na minha vida, de trabalhar o Senhor, e Ele me fez um convite, né? Para que eu fosse a olaria dele. E aí, na olaria do Senhor, a gente aprende muitas coisas, né? A gente aprende que essa transformação que a gente deve buscar para a vida da gente, porque às vezes a gente fica muito na zona de conforto. E só que na zona de conforto pode ser confortável, mas não cresce, né? Nada cresce ali na zona de conforto. É sempre aquela mesmice. E eu costumo dizer que às vezes a gente está desse jeito aqui, ó. Que eu chamo de na roda do hamster. Não sei se dá para ver aí. Tá dando. Vê o bichinho aí na roda, o hamsterzinho anda nessa roda. Para ele pode ser divertido, né? Divertido, tá ali gastando energia. Mas quando a gente está nessa situação, é muito triste. Porque a gente está se descabelando, a gente está cansada, a gente está se desgastando, né? E não sai do lugar. E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer essa reflexão diante do espelho e perguntar como eu sou como filha, como eu sou como mãe, como eu sou como esposa, com generosidade, mas com sinceridade também. Para que a gente possa pular fora dessa roda do hamster, né? E pensar um pouco na gente, nas mudanças que a gente precisa fazer. E para as mudanças acontecerem, a gente precisa tomar decisão. A decisão é a palavra-chave. Eu decido que eu preciso mudar. E aí eu começo a fazer algo para que essa mudança aconteça. Então, lá na casa do oleiro, Deus me fez entender, né, que ele precisava trabalhar corpo, alma e espírito, que eu precisava tomar algumas decisões na minha vida que iriam me fazer mudar
e me transformar para que eu me tornasse uma melhor versão de mim mesma. É claro que essa busca ela é constante, né? Eu estou muito longe de chegar, a gente não chega à perfeição, Todos, né? mas Sempre. a gente vai buscando, né? Se aprimorar, se melhorar. E é uma busca diária, é uma busca constante, mas que tem que começar já. A gente tem que entender a importância, a urgência da gente começar já, né? Se melhorar e se aperfeiçoar. Então, eu vou ler para vocês um versículo que está lá em Jeremias 18, de 1 a 6, que diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e lá você ouvirá a minha mensagem. Eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando o vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Não poderei eu fazer de vocês como esse oleiro? Né? Vamos ficar aí na parte A do versículo 6. O Senhor nos faz essa pergunta: não pode Ele nos moldar e nos fazer novo? Né? Se a gente se permitir, Ele faz. E tem algo muito importante que eu aprendi, que o Espírito Santo falou comigo nesse versículo, que é, logo ali no início, fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te, faz a sua parte, sai da zona de conforto. A parte que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer por nós. E às vezes a gente joga a responsabilidade até para Deus, né? Mas a parte que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que cada mulher tem que fazer, Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que tomar a atitude de mudança, a decisão de mudar, a procura de nos aperfeiçoarmos, né? E de fazer com que a gente chegue nessa melhor versão de nós e que a gente se torne pessoas a cada dia melhores em todos os âmbitos, né, das nossas vidas. E aí eu lembro que um dia, antes do livro acontecer, quando ainda era tudo projeto e sonho, né? O Espírito Santo falava comigo assim, eu vi uma imagem, essa imagem aqui, vou mostrar também. Ó, um burrinho preso na cadeira de plástico, estão vendo? E aí, engraçado essa imagem, ri da imagem, passei, né? E eu estava nesse processo aí na olaria do Senhor, e Deus falando comigo, tratando comigo, me moldando. E aí, quando eu ri dessa imagem, o Espírito Santo falou assim, volta lá na imagem do burrinho preso na cadeira de plástico. Ele falou assim, você tá desse jeito? E eu disse, como que é isso? Ele falou, tá desse jeito. Olhando para a dificuldade, olhando para o problema, como se ele fosse maior que o seu Deus. E muitas vezes a gente faz isso. O bichinho ali, o burrinho, ele está condicionado, né? Que ele está preso naquela cadeira. Basta que ele faça um movimento mais brusco, a cadeira voa longe. Mas ele está condicionado àquilo, de que ele está preso naquela cadeira. E muitas vezes nós estamos assim, condicionados, né, a uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida, sabe, meia boca, tá bom assim, vai levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas Deus, ele é o nosso maior incentivador e o nosso maior motivador, né? Ele tá lá dizendo, a Bíblia fala tantas vezes, não temos, porque sabe que a gente é medroso, né? A Bíblia diz que ele nos deu espírito de ousadia, a Bíblia diz, o Senhor está nos dizendo o tempo todo que ele é conosco, mas a gente está sempre com medo, a gente está sempre preso a algumas circunstâncias, a algumas situações que nos deixam assim limitados. Mas Deus, ele disse que nós devemos voar e voar como águia, né? O Cristo é comparado como águia. E a águia, ela voa acima da tempestade. Então, o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz também que nós precisamos ter bom ânimo, né? E quando a gente tem bom ânimo, a gente consegue fazer isso que a águia faz, voar acima da tempestade. Então, no processo, né, que a gente passa pela olaria do Senhor de nos transformar em um vaso novo, não é fácil, nos tira da zona de conforto, né? A gente precisa pular para fora dessa roda do hamster, repensar na vida, se olhar no espelho, analisar quem somos, buscarmos as mudanças necessárias, começar a agir, levantar, fazer a nossa parte, né? Entender que às vezes esse olhar no espelho não pode ser só superficial, só por fora, só estético, tem que ser uma coisa mais profunda. E aí eu lembro da mulher do fluxo de sangue, que me chama muita atenção essa história, e que na olaria também Deus me contava isso, me falava isso, porque a mulher do fluxo de sangue, hoje a gente está sem liberdade, né? E a gente não pode ir como gostaria. Então, para ficar, eu acho que todo mundo está meio assim pensando nisso, como a liberdade é importante. E eu fico pensando naquela mulher, porque naquele tempo ela tinha que ficar isolada.
né? E ela era julgada, ela era apontada como imunda e ela tinha que ficar separada, né, do arraial, das pessoas que ela amava, da sua família, enfim. E ela gastou todo o seu dinheiro e ela passou mais de 10 anos lutando contra né, uma enfermidade, um sangue que não cessava. E a gente fica pensando, a gente passa, né, estamos falando aqui com mulheres, então a gente passa aquele período, né, que a gente está, né, nessa situação, a gente pensa, ai, que chato, imagina mais de 10 anos uma pessoa lutando, né, contra uma hemorragia e essa doença. Então, o que eu aprendo com essa mulher, né, é que ela se levantou. Quando ela ouviu falar, né, de Jesus, ela se levantou e ela desceu e tocou na orla dele. É o posicionamento que nós temos que ter sempre. Nos levantar, agir, fazer a parte que cabe a nós, independente de como a gente esteja se sentindo. Se estamos com o nosso corpo ferido, se estamos com a nossa alma ferida, porque aquela mulher também tinha problemas na alma dela. Pensa, né? Ficar isolada, ficar sendo apontada como alguém imunda, né? Tá doente. Então ela tinha doença no seu corpo físico, mas o espiritual dela estava ali. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi lá para tocar na orla, né, do vestido dele. E o mais interessante, né, é que Jesus fala assim para ela. Isso o Espírito Santo falava comigo. Não pode ser só corporal. Não é? Eu não estou preocupado só com a cura do seu corpo físico. Eu quero que você fique bem, que você olhe, se goste, se reconheça, se ame, que sua autoestima fique legal. Isso é importante. Eu não estou falando contra isso, né? Porque depois você vai pensar, ai, que religiosidade. Não, não estou falando contra isso. Mas não é só isso. E aí o Espírito Santo dizia assim, o seu é muito importante isso, que você se sinta bem, autoestima, que você se goste, que o seu corpo esteja bem, mas, né, o que ele disse para aquela mulher foi, a sua fé te salvou. Deus está preocupado com a nossa salvação. Não é só em curar algumas mazelas, em curar alguns problemas da nossa vida. Às vezes a gente está pensando no nosso financeiro, às vezes a gente está pensando no nosso casamento, às vezes a gente está pensando, ai, o meu filho, ai, minha saúde, né? E Deus, ele quer trabalhar em todos esses aspectos. E ele quer, o compromisso dele, o que Deus quer de nós, né? É com a nossa salvação. Então Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te salvou. É mais do que a cura. Porque a gente sabe que naquele momento em que ela se levantou, agiu, desceu na presença dele, tocou nas vestes dele, ela foi curada, né? O sangue naquele momento estancou, mas ela recebeu dele a salvação. Então Deus está preocupado também, né? O principal é com a nossa salvação. Então na olaria o Senhor, ele transforma o nosso vaso. E um vaso de barro, ele não pode ser remendado, né? Ele tem que ser quebrado novamente, ele tem que ser amassado novamente, ele tem que ser molhado, ele tem que ser, né, sovado. Mas, apesar disso ser dolorido, é um processo, né? Não dá pra gente chegar lá em cima, voar alto, ser águia e não subir os degraus, degrau por degrau. É um processo, tudo é um processo. Então, apesar disso ser dolorido, a gente também tem o moldado do Senhor. A gente sente também o carinho do Senhor. A gente sabe que Ele está preocupado com essa nossa salvação, com a transformação, né? Que vai fazer com que a gente voe em lugares altos, porque é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer, né? Para nós. Mas Ele quer que a gente faça isso no nosso melhor, né? E para isso a gente precisa passar por todo esse processo na casa do oleiro de transformação, de mudança. E isso começa nessa reflexão diante do espelho, nos olhando por dentro, com generosidade, mas com sinceridade, e buscando então esse processo dia a dia, né, de cura, de libertação. Eu costumo dizer que muitas vezes na nossa alma a gente levanta o tapete no nosso coração e coloca lá alguns problemas, algumas dificuldades que a gente não quer lembrar, que a gente não quer tratar, alguns perdões que a gente não quer conceder, e aí a gente tampa, né? Coloca um centro bem pesado em cima, e aí a gente acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque as feridas, se elas não são cicatrizadas, elas vão apodrecer e vão nos matar. Então a gente precisa pensar, né, nos nossos sentimentos, a gente precisa pensar nas nossas emoções, a gente tem que se olhar além do corporal, tem que olhar para tudo isso também. E a nível espiritual a gente deve buscar também a cada dia libertação, né, o confronto com a palavra de Deus. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu dou cada vacilo, né? A gente fica às vezes até com vergonha de Deus, de algumas pisadas na bola que a gente dá, de alguns erros que a gente comete, mas o que importa é que Ele sabe que a gente está no processo, né? De se melhorar, de se aperfeiçoar, e que a gente tenha isso em mente, que a preocupação dele e que o compromisso dele conosco,
né, com a nossa salvação. E ele é o grande... Eu trabalho como palestrante motivacional, mas Deus está sempre me lembrando que o grande, né, motivador é ele. Ele é a pessoa que mais torce por mim, por você. Ele está de lá, assim, na torcida para que você seja tudo aquilo que ele projetou para você ser. Ele quer que você voe longe, ele quer que você desenvolva, que você amadureça. O meu próximo livro é Benefícios da Maturidade, né? Deus quer que a gente seja pessoas equilibradas, maduras. É engraçado que eu, às vezes, paro nos versículos e falo assim, eu só saio daqui quando o Senhor me explicar isso. Eu falo assim com Deus e fico matutando em alguns versículos e um deles é irar e não pecar. E eu falava, mas como, né? Como é que a gente ira e não peca? É meio complicado. E aí as pessoas me falavam que a gente poder ter controle sobre as nossas emoções, né? Um do fruto do Espírito é isso, né? É a gente poder ter esse controle sobre as coisas, né? O domínio próprio. É muito importante o domínio próprio. Então a gente precisa entender, né? Que o Senhor, Ele quer que a gente cresça, Ele deseja que a gente voe alto, Ele é o nosso maior incentivador. E para finalizar, que meu tempo já está acabando, que eu estou ali cronometrando, porque é muito chato, né? Quando as pessoas falam 20 minutos, dá um tempo para a gente extrapola. Então, para finalizar, eu trabalho com mulheres principalmente, né? Esse é o meu público alvo, e eu escuto muitas mulheres, né? E cuido delas e trato com elas, e eu escuto, né, além desse cansaço que a gente vê, desse esgotamento, né, que as mulheres sentem hoje em dia e falam, né, e reclamam muitas vezes, eu acho que o grande mal, talvez 80%, se não mais, as mulheres estão ansiosas. E eu também vivo lutando contra a ansiedade, né? Então, eu acredito que nessa pandemia, em que nós estamos preocupados com a saúde, né, com essa crise política, que chega às vezes até a ser ridícula até, né, com essa crise também financeira, eu acredito que essa ansiedade tem ainda deixado as mulheres ainda mais preocupadas e ainda mais angustiadas, né? E é claro que a gente sabe que existe a psicologia, terapia, psiquiatra, remédios, a gente sabe de tudo isso. Não é que também seja contra nada disso, acho que às vezes é necessário, é importante, né? A ciência está aí, a gente usa ela em nosso favor, sim, por que não? Mas a palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma também. E né, eu, como uma pessoa muito ansiosa e por ver isso em muitas mulheres, eu sempre digo, tudo isso pode ser usado, mas sem dúvida a palavra de Deus, ela é a que vai nos fazer ter mais controle, ter mais, como se diz, refrigério mesmo. Então eu queria encerrar com um versículo que eu acho lindo e que é o que, quando eu estou muito ansiosa, eu reflito, penso nele e entendo o amor de Deus e o cuidado de Deus por mim. E eu queria deixar para vocês isso aí para a gente finalizar, tá bom? Vou ler rapidinho. Mateus 6, do 26 ao 34, diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ajuntam em celeiro. O Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que estão preocupados? Olhai para os lírios dos campos. Eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis preocupados com coisa alguma, com que comeremos, com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque essas coisas os gentios que se preocupam. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas elas. Não, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não se inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então é isso, a gente tem que viver um dia de cada vez. Isso ajuda, né, a gente não viver tão ansioso, e a gente tem que entender do nosso valor. Deus deu o filho dele, o unigênito, para morrer por mim e para morrer por você.
Ele é o grande incentivador que quer que a gente cresça, que quer que a gente voe. E o que a gente precisa é acreditar nesse amor de Deus. Nós valemos mais que o passarinho? Sim. Nós valemos mais do que os lírios dos campos? Sim. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. E Ele cuida de nós. Ele sabe que nós temos as nossas necessidades e Ele cuida. Então, nesse tempo aí de pandemia, de tanta incerteza, eu acredito que as mulheres estão ainda mais ansiosas, mas que essa palavra fique no seu coração. E que você se olhe no espelho com sinceridade, com generosidade, por tudo que você já percorreu, por tudo que você já é, mas busque mudança sim, decida mudar para ser ainda mais, porque Deus quer, Ele é o maior incentivador, Ele quer que você voe alto como águia. Obrigada, foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe. Igualmente, Deus abençoe a sua vida, você tem sempre uma palavra, eu sempre acompanho seus status, e eu vejo como você sempre tem uma palavra de incentivo, de motivação. Isso é muito bom, Gai, porque só tem isso quem teve experiências, né? E você falando da sua experiência, falou aos nossos corações, e eu quero falar com você sobre a mulher, além dela se levantar, ela foi muito corajosa. E hoje em dia nós precisamos ter uma coragem maior do que a que muitas vezes a gente motiva dentro de nós, né? Para correr atrás dos nossos ideais. Ela precisava de uma cura e ela, além de se levantar, ela teve a coragem de enfrentar aquele povo que a deixou como imunda, né? A tratava como a excluída. Mas é isso aí. Nós temos o nosso lugar, precisamos conquistar, precisamos ser como águias mesmo, além das tempestades. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abençoe sua família em Portugal e todas as coisas suas que estão diante de Deus, que elas sejam respondidas, em tudo você ser abençoado. Deus abençoe. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Gente, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. A gente às vezes pensa, quando eu começo a pensar na live, quando acaba essa, eu começo a pensar na seguinte, pode chamar, vamos chamar a Martinha para cantar. Deus fala ao meu coração assim de uma maneira tão, tão grande, parece que fica alinhado, aquela coisa assim que parece que a gente fez uma combinação, nós vamos falar sobre isso e tal. Mas é o Senhor que faz isso. É o Senhor que está na direção, é o Senhor que trabalha adiante de nós, à frente de nós. Então, Ele sabe o que nós precisamos ouvir, né? Vamos ser mulheres resilientes, homens resilientes, que possamos, não pelo primeiro tropeço, a gente encerrar, não, vamos levantar, sacudir a poeira e ir à frente, buscar a preencher o nosso espaço, a fazer o que o Senhor tem para nós e ser usado por Deus. Martinha? Oi! Você está aí na escuridão de novo, Martinha? Nós não estamos te vendo. Eu não acredito. Eu queria entender por quê, sério. Será por quê, Martinha? A internet aqui é ótima a internet. A sua internet é ótima, é o problema, não sei o que está acontecendo, mas vamos cantar. Canta aí, adore a Deus, que a sua voz está importante, está saindo, pronto. Vamos lá. Oh, meu Deus, que bom. Amei a Como palavra. quer te ouvir? Está com vocês. Só um minutinho. Eu virei a câmera, mas mesmo assim não está aparecendo. Tudo bem. Oh, aleluia. Canta aí. Aleluia. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
Escute isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, grite isso pra sua alma agora. O choro dura noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, Marta. Uma alegria ter você aqui. Amém. Conosco, com essa voz ungida, com esses louvores maravilhosos que falou ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Amém. Um grande beijo, um abraço. Nós amamos você, querida. Amém, minha irmã. Nós amamos vocês também. Eu quero, do fundo do meu coração, desejar toda sorte de bênção para você, sua casa, no nosso ministério, pastor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga recursos, que o Senhor expanda o ministério de você debaixo da graça e da unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos chegando no final da nossa live. Quero dar um meu abraço, meu cheiro a todos vocês. Que Deus abençoe grande e poderosamente. Vai estar no Instagram, aqui no Instagram vai continuar, vai estar no YouTube e